Bom dia, turma. Então vamos lá. Eu passei para vocês a apostila, né? Do livro do estudante, na verdade, volume 2, para finalizarmos, fecharmos a nota do segundo bimestre, né? E assim finalizar o primeiro semestre. Lembrando, o volume 2, livro do estudante, língua portuguesa. Então vamos lá. O início a gente já fez, né? Vou acompanhar aqui com vocês. Para quem ainda não viu, nós vamos fazer até a aula 10, tá bom? Página 57. Língua portuguesa, aula 1. Então, o conto, lembrando, né, que o conto, como a gente já viu anteriormente, é uma narrativa curta que fala sobre uma situação, né, num período curto de tempo ali vivenciado por personagens. E os personagens geralmente são menos trabalhados do que em um romance, por exemplo, né? E geralmente o conto ele vai ser ali de meia página, uma página, 5, 10, 20, né? Páginas, 30 no máximo. Mas que isso geralmente já vai virar uma novela e depois um romance. Seria um livro maior, dividido em capítulos, certo? Então, lembrando, o conto é essencialmente uma narrativa curta a respeito de um único momento ou situação vivenciada pelos personagens. O autor é a pessoa que escreveu a história, o narrador é a criação do autor. Então, o narrador ele não é o autor. O narrador também é uma persona, tá? É alguém criado, uma voz criada pelo autor. Uma história ter ou não narrador é uma escolha estilística feita pelo autor. O que é escolha estilística? Questão de estilo do autor, é a forma como ele quer escrever e passar a história, tá? Quem decide como aquela história será contada, isto é, sob qual ponto de vista o leitor conhecerá os fatos. É ele que escolhe, então, como ele vai escrever a narrativa. Existem diversas formas para elas serem escritas, tá bom? Os contos eles podem ser escritos em primeira pessoa, ou seja, é o próprio personagem, um narrador personagem que fala, que está dentro da história, ou terceira pessoa, alguém de fora que está contando a história de terceiros. Na literatura contemporânea tem-se utilizado a segunda pessoa também, como por exemplo, ah, o narrador falando com o próprio leitor, tá bom? Essa escolha é o foco narrativo. Foco narrativo em primeira pessoa, narrador, personagem, protagonista. Quando o narrador e personagem principal da história coincidem, aquele que é o centro dos acontecimentos narra suas próprias percepções acerca do ocorrido. Podem ter mais de um narrador, personagem em um romance, por exemplo, mas numa história curta, que seria o caso do conto, geralmente a gente vai ter um narrador, certo? O leitor tem acesso assim à interioridade da personagem. Por exemplo, tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. Esse é um trecho de Dom Casmurro. O que é conhecer o interior do personagem? Saber o que ele sente, né? O que ele tá pensando, etc. Quando o narrador personagem é testemunha, aí a gente já muda a perspectiva. Ele está visualizando o que o protagonista está fazendo. Ele também é em primeira pessoa, afinal, ele também participa da história, né? Mas ele se diferencia do protagonista, pois não é o centro dos acontecimentos, tá? Que é o caso do protagonista. Ele só é alguém que os presenciou, é alguém que está ali do lado, perto do protagonista. Por exemplo, tratavam de caixão pesado naturalmente, mas eu voltei depressa a atenção para a viúva, que se afastava e caminhava lentamente sem olhar para trás. Encoberta por um mausoléu, não a pude ver mais nem melhor que a princípio. Ela foi descendo até o portão, onde passava um bonde em que entrou e partiu. Nós descemos depois e viemos no outro. Memorial de Aires. Então não é o protagonista, não são as ações do protagonista, e sim as ações. Quer dizer, são as ações do protagonista, mas não a narrativa, né, do protagonista, tá bom? Quando o foco narrativo é em terceira pessoa, existe ainda o narrador observador, né? Que conta os fatos sob um ponto de vista exterior a eles, tá? Ou seja, ele não participa da história ali. Ele só está observando.
Ele pode selecionar a perspectiva de uma personagem específica e acompanhá-la, como se ele fosse uma sombra, né? Mas nem sem adentrar sua mente. Ele só está observando, né? Como o nome já diz. Ele conta o que ele vê. Ele pode estar vendo o que determinado personagem está fazendo e contar através da perspectiva desse personagem, mas somente na observação. De repente lá vinha um homem a cavalo, eram dois, um senhor de fora, o claro de roupa. Minguilim saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Narrador onisciente, ele já sabe tudo, né? Já conhece tudo ali dentro da história. Ele tem acesso à interioridade de todas as personagens. Ele pode falar da perspectiva de qualquer personagem que faz parte da história, embora ele mesmo não faça. Ele é capaz de revelar de forma estratégica quando necessário, que também faz parte da estilística do autor muitas vezes, sentimentos, pensamentos e percepções de todos, passeando por suas perspectivas. Então ele não está só observando como o observador faz. Ele também acompanha ali o que o pessoal está sentindo, está pensando, está fazendo, mesmo que ele não esteja do lado ali, né? Teoricamente de lado, porque ele não faz parte ali como um personagem, tá bom? É como uma mente, o narrador é como um ser consciente ali. Então, o observador é um ser consciente que só observa uma perspectiva, tem uma perspectiva, e o onisciente ele pode observar de várias perspectivas ali e, inclusive, saber tudo que se passa dentro e fora dos personagens. Por exemplo, num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu a esperança de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha, calou-se para não estragar força. Então aqui também já está citando o que o personagem está sentindo, tá bom? O que o personagem fez, por que ele fez. Então vamos às atividades. Leia o conto Restos de Carnaval, de Clarice Lispector. Aqui fica a cargo de vocês lerem, tá bom? Porque faz parte da atividade interpretar a leitura. Então você vai fazer a leitura, pode ser sozinho ou junto com os colegas, certo? Faça a leitura deste texto. Reescreva um trecho do conto do ponto de vista da irmã do protagonista e com um foco narrativo diferente, em vez da narração em primeira pessoa, como é o caso aqui deste conto, tá bom? Ele está em primeira pessoa, como a gente sabe, né? Como quando ele fala eu estou fazendo tal coisa, eu não sei, né? A conjugação do verbo e assim por diante. Eu tinha medo. E colocar essa perspectiva em terceira pessoa. Então você não vai reescrever o conto inteiro, tá? Você vai escrever um trecho só do conto, do ponto de vista da irmã da protagonista, mas ponto de vista do quê? O narrador ele é observador e ele tá contando através do ponto de vista da irmã, mas quem tá contando é o narrador, tá? Ele é em terceira pessoa. Opte pelo narrador onisciente ou observador, tá bom? Você pode ser onisciente também, só que o foco é no que a irmã tá fazendo, tá? E o observador também. O foco precisa ser, né? O que a irmã tá fazendo, que ele é como se estivesse acompanhando ali. Você deseja mergulhar na mente da protagonista ou apenas relatar a história do ponto de vista de uma pessoa de fora? Aí você decide se ele vai ser onisciente ou observador. Selecione os fatos que você deseja incluir em sua narrativa. Não é necessário recontar todo o conto original. Você pode realizar um recorte, uma parte, tá bom? Uma parte ali que você achou mais interessante. Então, aqui a gente tem 2 páginas só para você responder, tá? O pessoal que ficou muito preocupado ali com o número de páginas, vocês veem que é uma parte grande de explicação, uma parte de leitura, uma parte ali de espaço para resposta, uma parte ali, vocês vão ver também que a gente vai ter múltipla escolha no aprofundando, tá? Então vamos lá, uma questão da FUVEST, o trecho que segue foi extraído do conto Ritual de Clarice Lispector. Vocês também vão efetuar a leitura desse trecho, tá? Quando ele fala o trecho, não é o conto inteiro, tá? É só um trecho do conto. E aí vai responder de acordo com a necessidade ali, né? De acordo com o texto, a gravidade do ritual de enfeitar-se caracteriza-se de forma mais incisiva, ou seja, é mais de forma mais certa, mais pontual aonde, né?
Leio o trecho a seguir, também um trechinho do trecho. Embora seja um texto composto por apenas 2 linhas, é possível caracterizá-lo como uma narrativa. Nesse texto, essa caracterização deve ser o fato de que ele apresenta o quê? Adjetivação de tempos. A adjetivação vem de adjetivo, vocês sabem que é adjetivo, né? São características, qualidades. Diálogos de narradores, os narradores fazem diálogo. Referenciação de espaço, está se referindo a espaço. Está descrevendo o personagem ou está descrevendo uma sequência de ações? Tudo bem? Então, essa é a aula 1. Em breve nós vamos para a aula 2. Até mais.